Qual o melhor açúcar para você? Açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar de beterraba, mel, melaço, melado, xarope de milho, suco de frutas? Ou melhor ainda seriam adoçantes, aspartame, maltilitol, sucralose, xilitol. O meu nome é Clarine e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre açúcar. Quero começar dizendo que não importa se você vai escolher o açúcar mascavo, o mel ou açúcar refinado, no final todos eles são açúcar, no final todos eles serão glicose dentro do teu corpo. E se você, assim como eu, acreditava que mel é muito melhor do que açúcar refinado, senta que essa notícia vai te desestabilizar. Do ponto de vista molecular, na verdade não existe diferença nenhuma entre o açúcar de mesa e esses açúcares que eu vou dizer para vocês: o açúcar de coco, açúcar de beterraba, mascavo, açúcar de confeiteiro, açúcar demerara, todos eles possuem moléculas de glicose e frutose. Então, o impacto deles no organismo serão o mesmo. Ah, mas e o mel? O mel possui antioxidantes e toda aquela história que a gente já sabe, que a gente já ouviu falar. Eu também preferia fazer a troca. Durante a minha mudança alimentar, eu fui fazendo a troca do açúcar refinado, o açúcar branco, tradicional, pelo mel, pelo açúcar mascavo, pelo açúcar demerara. Mas, de fato é que, por exemplo, uma colher de mel, ela tem a mesma quantidade de antioxidantes que meio mirtilo. Eu vou deixar as referências disso que eu estou falando aqui na descrição do vídeo para vocês poderem consultar também. Mas então, assim, vale a pena comer uma colher de mel por conta dos seus antioxidantes se uma frutinha do tamanho do mirtilo pode fazer o mesmo efeito no nosso corpo? Então, nós precisamos ter muito cuidado para não ficarmos nos enganando em relação a isso, porque o mel, de fato, ele vai fazer a mesma coisa que o açúcar faz no nosso corpo. Os açúcares que eu comentei no início, eles são todos açúcares que a gente sabe que são açúcar. Então, aqueles que eu já falei, é açúcar demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, açúcar de beterraba, xarope de milho, são todos açúcares que quando a gente olha, a gente lê, a gente sabe que é açúcar. Mas e aquilo que vai se transformar em açúcar no nosso corpo e a gente não sabe? Então, olha só, tem alguns alimentos que possuem amido. O amido, ele vai virar açúcar no nosso corpo. Então, com isso, a gente tem que ter cuidado também. Daqui a pouco eu tiro todo o açúcar da minha alimentação, mas eu continuo consumindo muito amido. Quer dizer que eu vou continuar consumindo muita glicose, muito açúcar, e os meus níveis de glicose não vão diminuir. Quais alimentos são esses? Tem o trigo, a batata doce, batatas em geral, né? Tem muito amido, arroz, cereais, milho, mel e tapioca. A tapioca é feita da fécula da mandioca, mandioca, aipim, macaxeira, não sei como você conhece, mas ela também tem muito amido. Então, a gente acaba, às vezes, trocando uma alimentação por outra, mas ela é tão ruim quanto. Então, eu não como trigo, mas eu como muita tapioca. Teu índice de glicemia, a quantidade de açúcar no teu sangue, no teu corpo, vai ser alta ainda, porque tapioca tem bastante açúcar. O grande negócio aqui, quando falando sobre açúcar, não é que você precisa tirar tudo para sempre da tua vida, mas é conhecer, é saber como o corpo funciona para você poder ir adequando a sua alimentação. E quando for consumir algo, não consumir tudo que tem açúcar ao mesmo tempo, para não dar aquele pico de glicemia para você não se sentir mal depois. Até falando em açúcar, para a gente pesquisar e entender um pouquinho mais sobre até onde a gente sabe a respeito disso, eu fiz uma pesquisa na comunidade aqui do YouTube, perguntando para as pessoas qual era o melhor açúcar. E as respostas foram as seguintes: 60% das pessoas falaram que o melhor açúcar era o mascavo. E eu estava junto com essas. Eu ainda achava que primeiro o mel e depois o açúcar mascavo. 28% das pessoas falaram que o açúcar demerara é melhor. 12% falaram que o adoçante é melhor e 0% falou que o açúcar refinado é melhor. Então, em índices glicêmicos e o impacto desse açúcar no nosso corpo, como eu já falei no início, os dois, todos eles têm frutose e glicose. Então, todos eles vão ser iguais, o impacto deles no nosso organismo vai ser igual.
Agora, sabendo disso, tendo essas informações a respeito do açúcar, eu quero que você me diga, comenta aqui ou me escreve, me manda mensagem dizendo qual o açúcar que você acha que é o melhor. Comenta aqui. Eu também achava que o açúcar mascavo era melhor para a saúde, eu achava que o mel era melhor para a saúde. Então eu fui estudar e eu descobri que o melhor é a gente não consumir açúcar. Mas tem açúcar em tudo, tem açúcar em tudo que você compra, que você come, até nos alimentos salgados tem açúcar. As frutas, elas têm muito açúcar, uma banana, uma maçã, melancia, esses alimentos são super doces. Então a gente precisa ter cuidado quando a gente vai fazer, eu cuido da minha alimentação, eu não sei por que eu não consigo emagrecer, eu não sei por que eu não consigo baixar minha glicemia, se eu só como frutas, eu me alimento muito bem, eu como arroz, eu como tapioca de manhã, então como que a minha glicemia não baixa? É porque todos esses alimentos têm muito açúcar. Então, se eu for consumir, precisa regular, não dá para comer tudo junto ao mesmo tempo. Então, a gente precisa organizar nossa alimentação, ter uma melhor estratégia para se alimentar. Não quer dizer que você não pode comer, mas quando for comer, use algumas estratégias melhores para evitar esses picos de glicemia, para evitar os efeitos prejudiciais desse açúcar no teu corpo. Falando em estratégias da alimentação para evitar esses picos de glicemia, existem várias coisas que você pode fazer para adaptar na hora que você vai comer, para evitar isso e que podem te ajudar. Principalmente agora, a gente está em período de férias, final de ano, ou quando você vai visitar alguém, ou você vai comer fora, que fica difícil você cuidar muito ou manter uma dieta mais restritiva. Tem algumas coisas que você pode fazer que podem te ajudar nesse sentido, mas isso é tema para outro vídeo. E se você me acompanhou até aqui, eu vou deixar um convite especial para você. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botão aqui embaixo. Deixe ativado o sininho para o YouTube avisar você quando vir novos conteúdos para o canal. E também quero fazer um convite. Nos próximos dias, eu vou começar uma série de lives de estudo. Vão ser lives de estudo, onde eu vou estudar, vou pegar um tema, um artigo, um livro, e eu vou ir estudando ele e conversando com vocês para a gente poder discutir esses assuntos e ver como que isso de fato a gente pode implementar na nossa vida, o que disso é aplicável, o que, que não é, quais são as estratégias para aplicar esse conhecimento na nossa vida. Essas lives vão ser ao vivo. Estou pensando em fazer todas as manhãs, mas eu ainda vou definir um pouco melhor o horário. Vão me acompanhando aqui que eu vou mantendo vocês informados sobre isso. E se você me acompanhou até aqui, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou sobre a questão do açúcar, como está o uso do açúcar na tua dieta e na dieta da tua família, e quais são as estratégias que você já usa. Se você já usa, quais são as estratégias que você já usa para diminuir esse consumo ou para manter pelo menos isso sob controle. Tá certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.